Bom dia, meus alunos. Hoje nós vamos falar sobre o processo de expansão do território das cidades em relação à América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, o processo das cidades muitas vezes resulta da formação de grandes manchas urbanas que atravessam as fronteiras municipais. Esse fenômeno é conhecido como conurbação. Nós já falamos em outras aulas o que é conurbação, né? Nós vimos que é quando uma pequena cidade se encontra com uma grande cidade. E aí houve uma conurbação. Eu já dei exemplo de São Paulo e Osasco. A região do ABC Paulista, a região do ABC de São Paulo, um exemplo típico dessa situação, pois une-se fisicamente às áreas urbanas de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, Diadema. Na Alemanha, a urbanização se estende ao longo do rio Reno, abrangendo as cidades próximas como Colônia. A cidade principal de uma rede urbana nublada recebe o nome de metrópole, como nós temos no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Essas daí são cidades metrópoles, junção de duas palavras gregas, manter, mãe, e polis, cidade. A influência das metrópoles se estende de forma acentuada. As cidades vizinhas funcionam como os polos de prestação de serviços certificados. Nós vimos que o grande centro comercial do Brasil se concentra onde? Em São Paulo, que é uma grande metrópole. As metrópoles nacionais exercem influência em todo o território de um país. É o caso, por exemplo, de Nova York, Tóquio, Sydney e São Paulo. Já metrópoles regionais, como Lyon, na sudeste da França, Vascon, o Pacífico, essas cidades já influenciam uma parte do território do país. Então, as metrópoles são as maiorias aglomerações urbanas da atualidade. Por isso que nós falamos de megalópolis, as megalópolis são as maiores aglomerações urbanas da atualidade. Elas se formam pela expansão ou pela conurbação de duas ou mais metrópoles. A tia vai colocar um vídeo falando sobre essa urbanização. Na próxima aula, nós vamos retornar falando dessas atividades que contribuíram para essa urbanização da América Latina e da América Saxônica, certo? Então, vamos lá assistir o vídeo. Vamos começar conhecendo um pouco a parte histórica e geográfica do continente americano. Ele é localizado no hemisfério norte, hemisfério sul e na parte ocidental. Como assim? Aqui no mapa podemos identificar o nosso continente americano. Nós temos a linha do Equador, que faz essa divisão. Aqui embaixo nós temos a parte sul. Aqui em cima nós temos a parte norte. Parte norte, América Anglo-Saxônica. Parte sul, América Latina. Lembrando que se inicia do México, pegando a América Central e descendo até a América do Sul. A sua área corresponde a 42.459 quilômetros quadrados, tornando-se o segundo maior continente, ficando atrás apenas do continente asiático. É o continente com maior extensão no sentido norte e sul, ou seja, nessa divisão territorial, sendo o único a ocupar todas as faixas climáticas do planeta, uma vez que é cortado pela linha do Equador e também por dois trópicos, o de Câncer e o de Capricórnio. E aí você deve estar se perguntando, e a parte ocidental? Porque, de acordo com o nosso meridiano de Greenwich, os países que ficam do lado oeste, eles fazem parte do lado ocidental. E os países que ficam do lado leste, eles fazem parte do oriental. Tipos de colonização. Com a entrada dos europeus no continente americano, ocorreram dois processos.
colônias de povoamento e colônias de exploração. O objetivo das colônias de povoamento era desenvolver a terra com habitação, criando formas de comércio e ampliando a estrutura básica da colônia, criação de escolas, hospitais, ou seja, o desenvolvimento urbano. Já a colônia de exploração tinha o interesse apenas em explorar os recursos naturais da colônia, com o objetivo de enriquecer e levar todo o lucro a seu país de origem, no caso, a Espanha. Em termos de divisão regional, há várias maneiras de classificar e agrupar os países americanos. As duas formas mais utilizadas são a geográfica física e a socioeconômica. Vamos conhecer a divisão física com base na geografia. É o continente dividido em América do Norte, América Central e América do Sul, ou seja, as suas 3 porções. O continente americano também se desenvolveu com base no espaço agrário, principalmente com a mineração. Desde a sua chegada ao continente americano, os europeus promoveram um intenso processo de exploração das riquezas naturais existentes no nosso território, ao estabelecer a colônia de exploração. Portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses e franceses transformaram as áreas fornecedoras de matérias-primas, principalmente recursos minerais e gêneros agrícolas, para a Europa. A subordinação colonial aos interesses metropolitanos impediu a expansão de um mercado interno, bloqueando o desenvolvimento dessas colônias. O tipo de colonização praticado principalmente por Portugal e Espanha impediu o desenvolvimento das áreas coloniais e favorecia o enriquecimento das metrópoles, ou seja, tanto de Portugal como de Espanha. A transferência de ouro e prata das colônias para a metrópole espanhola foi gigantesca. E isso também ocorreu na colônia portuguesa, sobretudo com o ouro descoberto no século XVIII, especificamente na região de Minas Gerais, no Brasil. Conseguimos perceber os contrastes existentes no espaço agrário da América Latina, que reflete-se em sua produção agropecuária, ou seja, a atividade agrícola e pecuária sendo praticada dentro de um mesmo espaço. Essa situação constitui um dos principais entraves para o desenvolvimento do setor agrícola no continente americano. As pequenas e médias propriedades respondem por uma parcela significativa desses produtos, como o milho, feijão, batata, que são destinados principalmente ao nosso mercado interno. O incentivo que as grandes propriedades recebem dos governos deve-se muitas vezes à pressão de grupos internacionais, principalmente de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, interessados em suprir suas mercadorias de consumidores. Os latifúndios monocultores, que está relacionado a uma propriedade agrícola de grande extensão pertencente a uma única pessoa, família ou empresa. Ela é de alta produtividade e é destinada ao mercado externo. Em alguns países da América Latina, a criação de gado, principalmente corte, e nós temos o bovino como destaque, é destinada a essa exportação. As pequenas e médias propriedades respondem por uma parcela significativa de produtos destinados à alimentação básica da população e também por uma pequena parcela da produção pecuarista. Porém, a produtividade é baixa nessas propriedades, pois elas não conseguem se modernizar em razão de uma falta de apoio financeiro e assistencial. Na América Latina, é necessária uma política agrícola de incentivo aos pequenos proprietários, que produzem para o mercado interno de cada país, assim como ocorre com os grandes proprietários que produzem para o mercado externo. Nas colônias dos países da América Latina, nas mãos de obras das metrópoles europeias, tornaram-se áreas fornecedoras de matérias-primas. Desse modo, as metrópoles restringiam a liberdade de população local centralizada ao poder. A metrópole só queria benefícios para si, por isso, não se importava com as condições de sua colônia, e sim o que ela tinha a oferecer.
Atualmente, a política agrícola que beneficia os latifundiários vê ainda mais a concentração de terras, pois os pequenos proprietários acabam vendendo as suas propriedades por causa da dificuldade financeira que encontram para produzir e sobreviver. O nosso espaço americano tem uma intensa concentração fundiária, principalmente nos países que correspondem à América Latina. Muitas pequenas propriedades apresentam reduzidos níveis tecnológicos e empregam técnicas tradicionais de cultivo à criação, ou seja, técnicas rudimentares. Convivem com grandes latifundiários monocultores que ocupam enormes áreas, ou seja, os grandes empresários. Estes investem cada vez mais em implementos agrícolas e assistência técnica.